É mais uma, né, filho? Começou? Rapaz, gente, me desculpa, mas meu cabelo tá feio demais! Mano, nessa aula eu vou ter que. Não aguento mais cabelo. Um shorts na cabeça. Bora. Só bora! É mais uma, né, filho? É mais uma do Tiba! Do Tiba! Do Tiba! Olha só! Olha só! Olha só! FUVEST 2017. Ó, mais uma de geometria analítica. Analítica. Nossa, braçudo. Vamos ficar braçudo na matemática. O pai é braçudo da matemática, ó. Duas circunferências com raios 1 and 2, raios 1 e 2, têm centros no primeiro quadrante do plano cartesiano. E ambas tangenciam os dois eixos coordenados, tá? Então, ó, eu tenho duas circunferências e qual que é o formato dessas circunferências? O centro delas está no primeiro quadrante, é o quadrante de x positivo e y positivo, tá? Então, centro no primeiro quadrante, beleza? E elas tangenciam tanto o eixo y quanto o eixo x, beleza? Essas circunferências se interceptam em dois pontos distintos, ou seja, elas se cruzam em dois pontos distintos. As coordenadas desses pontos são: primeiro ponto que elas se interceptam, perdão, x1 e y1, e segundo ponto que elas se interceptam, ponto x2 e y2, tá? Então, ó, o valor de x1 mais y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado é igual a... Aí você para, Tiba do céu. É isso que é o exercício? Só isso? O cara não vai me dar mais nada? É, galera, o cara não vai te dar mais nada. Mas mesmo assim, nós vai, ó, regaçar esse exercício. Ó, peraí. Ó, vou mostrar pra você. Eita, meu foninho aqui. Pera aí, galera. Vamos ver comigo. Ó, vem comigo com os meus erros técnicos aqui, ó. Eita, pega. Ó, vou mostrar pra vocês agora o que nós vamos fazer com esse exercício. O que nós vai fazer, ó. Ó, eu vou pegar esse exercício aqui. Isso aqui é o exercício. Vou pegar ele e vou... Ó, nós vai arregaçar esse exercício. Nós vai arregaçar. Ó, como vamos fazer esse exercício então? Primeira coisa, galera. Se tá difícil, tenta entender a situação. Tenta desenhar essa sua circunferência, ó. Se o centro dela tá no primeiro quadrante e ela tangencia os eixos coordenados, qual que vai ser o formato dela? Ela vai ter esse formato, galera, ó. Perceba, o centro no primeiro quadrante, ou seja, y positivo e x positivo, esse é o primeiro quadrante. O centro dela tá aqui. Perceba que aqui eu tô tangenciando o eixo y e tô tangenciando o eixo x. Tiba, porque eu tenho esse ângulozinho de 90 graus aqui e aqui. Galera, isso também é pura geometria, tá? O ponto de tangência entre uma reta e uma circunferência, se eu calcular o ângulo do raio dessa circunferência com essa reta, isso aqui tem que dar 90 graus, tá? Então, já grava isso aí. No ponto de tangência entre uma reta e uma circunferência, o ângulo formado entre o raio da sua circunferência e a sua reta vale 90 graus, tá? Por isso que eu sei que aqui vale 90 graus e por isso que eu sei que aqui também vale 90 graus. Beleza? Então, ó, o formato da sua circunferência vai ser esse, tá? Perceba que se eu aumentar a minha circunferência, ela vai ser secante aos eixos coordenados, ou seja, ela vai cortar esse eixo aqui. E perceba que se eu diminuir a minha circunferência, ela não vai nem encostar nem no eixo y nem no eixo x, beleza? Então a minha circunferência ela tem que ter justamente esse formato, tá? E perceba que se ela tangencia os meus dois eixos coordenados, eu já consigo encontrar o valor do centro em função desse valor de raio, né? Porque, ó, quem que é o centro, ó? Eu preciso encontrar essa distância daqui até aqui, encontro a coordenada x do centro.
E se eu encontrar essa altura, eu encontro a coordenada y do centro. Perceba que essa distanciazinha aqui é igual ao raio da sua circunferência. Perceba também que essa alturazinha aqui também é igual ao raio da sua circunferência. Tá? Então qual que vai ser o formato dessa equação? X menos r ao quadrado mais y menos r ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. Tá? Quem que é o centro da minha circunferência então? Vai ser RR. Então olha só, se eu tenho a minha circunferência de raio 1, eu vou ter que essa altura vale 1 e que essa distância vale 1. Então eu vou ter x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tudo isso igual a raio ao quadrado. Se eu estou supondo que o raio vale 1, 1 ao quadrado. E para a circunferência de raio igual a 2, vai ficar desse mesmo jeito. X menos 2 ao quadrado, que isso aqui, para uma circunferência de raio 2, aqui eu vou ter uma distância 2 até o centro e uma altura 2 até o centro. Então vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Beleza, galera? Então, ó, se o raio vale 1, esse centro é o ponto 1, 1. E se o raio vale 2, esse centro é o ponto 2, 2. Beleza, galera? Então a gente já encontrou as duas equações de circunferência, tanto para a circunferência de raio 1 quanto para a circunferência de raio 2. Agora, a partir daqui, é pura matemática, olha só. Ô, louco, esqueci de colocar... Isso aqui, não vai ficar bonitinho igual eu queria. Agora eu fiquei triste, galera. Agora eu fiquei triste. Mas, não, vamos fazer assim, a opção vai dar erro. Olha só. Olha só isso aqui. Eu tenho a minha primeira equação de circunferência aqui, tá? Perceba que se eu abrir ela, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá aqui, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Fazer a mesma coisa aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Esse 1 ao quadrado eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 1 ao quadrado, tá? Tudo isso vai ser igual a zero, beleza? Para a segunda equação de circunferência, essa aqui é a equação que representa a circunferência de raio 1. Para a circunferência de raio 2, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Continua aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 2 ao quadrado, tô passando para o outro lado, menos 2 ao quadrado. Perceba, galera, ó. Se eu quero encontrar os pontos de interseção entre a primeira circunferência, a circunferência de raio 1, e a segunda circunferência, a circunferência de raio 2, eu quero encontrar os pontos nos quais elas se chocam. Ou seja, os pontos nos quais elas são iguais. Porque no ponto de interseção, eu tenho a mesma coordenada tanto para a primeira circunferência quanto para a segunda circunferência. Por isso, eu tenho que encontrar os pontos nos quais essas circunferências elas são iguais. Porque para se chocar num determinado para se chocar num determinado ponto, para se interceptar num determinado ponto, essas circunferências elas precisam ter a mesma coordenada ao mesmo tempo. Então, nos pontos de interseção é como se elas fossem iguais, tá? Então, ó, se elas são iguais, eu vou igualar essa primeira equação a essa segunda equação, que é o que a gente fez aqui, ó. Olha que show de matemática! Agora, começa os cut, os corta, ó. Corta esse x quadrado com esse x quadrado, tá de um lado, tá do outro, corta. Corta esse y quadrado com esse y quadrado. Tá de um lado, tá do outro, corta. Tá? 1 menos 1, corta também. Vai embora. 4 menos
4. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 vai embora também. Vapo, vapo. Vamos, ó, vapo neles. Quem que sobrou desse lado? Sobrou esse menos 2x, mais 1, menos 2y. Quem sobrou desse lado? Menos 4x, mais 4, menos 4y. Certo? Vai anotando no seu caderninho pra você não se perder, hein, ó. Eu vou passar esse menos 4 pro outro lado, vai ficar mais 4x. Mais 4x com menos 2x, sobra 2x. Vou passar esse cara aqui, ó, menos 4y pro outro lado, fica mais 4y. Mais 4y menos 2y fica 2y, tá? Para acabar agora, mais 4 para o outro lado fica menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Então, ó, a gente chegou nisso aqui. Beleza? Se a gente chegou nisso aqui, vamos analisar agora, ó. O que a gente acabou de analisar? Nossa, de novo? Ah, perde toda a emoção. Esqueci de colocar as animaçõezinhas para não perder a emoção. Ó, ai. Mas vem comigo. Que comigo vai ser emocionante do mesmo jeito, ó. Vem comigo. Ó, a gente encontrou essa equação quando a gente igualou a equação para a primeira circunferência e para a segunda circunferência. O que significa? Significa que os pontos de interseção, eles têm que ser pontos que são equação. Nossa! Eles têm que ser pontos que são solução dessa equação, tá? Os pontos x e y, que são solução do nosso problema, o que ele precisa, o que o ponto tem que ser para ser solução do nosso problema? Ele tem que ser um ponto no qual a primeira circunferência e a segunda circunferência se interceptam. E quando a gente fez essa situação, uma circunferência se interceptando com a outra, a gente chegou nessa equação. Significa que todos os pontos x, y, todos os pontos x, y, que são os pontos de interseção dessas circunferências, eles estão dentro dessa equação. Vamos manipular um pouco essa equação, ó. 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Passa esse 3 para o outro lado, menos 3... ficou mais 3. Isola, ó. Fatora esse 2 aqui. Ó, percebe que se eu fizer a operação contrária, eu volto para cá. Então a fatoração tá certa. Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Tá? Fatorei. Passa esse 2 que tá fatorando, dividindo aqui, ó. Vai ficar x mais y igual a 3 sobre 2. Perceba agora que se, ó, x1 mais y1, perdão, se x1 e y1, se esse ponto 1 aqui é solução dessa equação, ou seja, se nesse ponto 1 as duas circunferências se interceptam, significa que x1 mais y1 é igual a 3 sobre 2. x1 mais y1 é igual a 3 sobre 2. Por quê? Porque quando a gente fez a condição das duas circunferências se interceptando, nós encontramos essa equação. Significa que os pontos nos quais, a circunferência se intercepta são pontos que são solução dessa equação, beleza? Então, ó, se x1 e y1 é um ponto que a circunferência se intercepta, x1 e y1 é solução dessa equação. Se x2 e y2 são as coordenadas de um ponto que as duas circunferências se interceptam, então significa que x2 e y2 é solução dessa equação. Aí o exercício te perguntou, quanto que é x1 mais y1 ao quadrado mais x2 mais y2 ao quadrado? Perceba, ó, x1 mais y1 é 3 sobre 2. Então, se eu substituir no lugar dele 3 sobre 2, beleza. x2 mais y2 também vale 3 sobre 2. Então, se eu substituir no lugar deles 3 sobre 2, beleza. Aqui eu vou ter 3 sobre... Aqui eu vou ter 3 sobre 2 mais 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado, né? Então, ó, 3 ao quadrado dá 9.
2 ao quadrado dá 4. Então aqui eu vou ter 9 mais 9, 18, denominador 4, tá? Simplifica isso aqui, divide 18 por 2 dá 9, divide 4 por 2 dá 2, tá? Então a resposta do seu exercício, se não me engano, é a alternativa C, 9 sobre 2. Beleza? Matou esse exercício? Matou esse exercício? Exercício difícil, um exercício bem difícil, bem abstrato, tá? Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou desse exercício, qual foi sua maior dificuldade para resolver ele, tá? E se ainda tem alguma dúvida em alguma passagem dessa resolução, que foi uma resolução completa e complexa, né? Foi uma resolução um tanto quanto demorada, deixa aqui nos comentários também que eu te respondo, beleza? Vem com o pai é monstro! O pai é monstro! Obrigado, galera, pela atenção de vocês, um bom final de semana para todo mundo e... Beijão! Quem fala isso mesmo? Tchê, até o próximo vídeo. Não sei. Tchê, até o próximo vídeo!